Paz do Senhor, irmão. Essa mensagem que eu vou deixar aqui gravado é para a sua meditação, para você meditar e analisar, para saber se vocês estão seguindo doutrina de homem ou doutrina de Deus. A palavra de Deus diz que muitos seguem doutrina de homem e acham que é doutrina de Deus. A palavra de Deus também diz, muitos que têm olhos para ver e não vê, têm ouvido para ouvir e não ouvem, pois são casa rebelde. Essa palavra que a palavra de Deus diz não é para o ímpio, é para os crentes. E se enquadra em Mateus 24, versículo 24. Mateus 24, versículo 24, que diz assim: porque surgirão falsos cristãos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível, forem enganados até os escolhidos. A Bíblia diz que até os escolhidos seriam enganados. Através dessa palavra me fez lembrar uma igreja que eu fui com um colega com meu carro, e fui sem ser convidado para pregar. E o meu colega fez assim: eu gostaria de ver um debate entre você e Silas Malafaia, porque para mim você é um homem usado por Deus, e para mim Silas Malafaia também é usado por Deus. Quando ele me falou isso, Deus me deu uma visão na mesma hora. Só que eu não pude contar para ele dentro do carro, que estava perto da igreja. Quando chegamos na igreja, eu falei para ele assim: me deram uma oportunidade. E eu cheguei na igreja e falei: aquele meu amigo falou para mim e disse assim, que queria ver um debate entre eu e Silas Malafaia. Eu falei na igreja, mediante todos os pastores e mediante todas as congregações. E eu mandei ele se levantar no meio da igreja. E eu fiz assim para ele: você aceita ser Silas Malafaia por um instante? Seja contra mim a favor da verdade. Ele fez aceito. Eu disse: toda a igreja, vocês aceitam também sentar no lugar dele? Ele fez aceito. Quando ele me falou isso, eu tive uma visão. Eu tive uma visão que tinha um homem com uma igreja simples e humilde. E esse homem administrava a sua igreja assim. Um mês tem 4 semanas. 3 semanas esse homem humilde administrava a sua igreja. Os humildes da igreja, os presbíteros e auxiliares dirigiam a igreja durante 3 semanas. 3 semanas dirigia ele e a sua família. Só 1 semana administrava aquele pastor daquela igreja junto com a sua família. Todo mundo tinha oportunidade naquela igreja, todo mundo tinha oportunidade de se expressar, de louvar, de pregar. Todo mundo naquela igreja humilde se expunha o seu dom. Mas tinha outra igreja rica que eu vi, que só administrava ele, a mulher e os filhos. Ele, a mulher e os filhos. Ele, a mulher e os filhos. Até o meio de comunicação, que é a televisão que aquele homem tinha, só pregava ele, a mulher e os filhos. Ele, a mulher e os filhos. Será que na igreja desse homem rico, no banco da igreja, aquelas pessoas que bancam, que dizimam, que oferta, que contribuem para aquela obra estar no ar, será que aquele homem que administrava desse jeito não tinha uma ovelha de ouro no banco da igreja, não tinha uma de prata, uma de bronze, para poder se expressar, para poder dizer o seu dom, para poder pregar? Só pregava ele, a mulher e os filhos. Quando eu falei isso, toda a igreja aplaudiu a Jesus e disse: a primeira igreja que estava certa. Então você analisa através do meio de comunicações se realmente os seus pastores fazem isso. E através do análise dessa palavra, você analise realmente aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Surgirão falsos pastores, enganaria muitos, até os escolhidos. Se eu falar essa palavra, claro que ele vai dizer que eu sou do diabo. Mas mediante o seu análise, quem está com o Satanás? A palavra de Deus diz que surgirão falsos pastores, presbíteros e diáconos. Eu deixo essa mensagem para os vossos corações e que vocês analisem e abram os seus olhos, porque muitos serão pegos de surpresa. Lembra o que está escrito na Bíblia? Senhor, em teu nome não expulsamos o demônio, não fizemos milagres, não arrastamos multidões para ti. E a Bíblia diz: apartai-vos de mim, maldito, vós que praticais a iniquidade, que eu nunca vos conheci. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus e analiso em nome de Jesus. Amém.